Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, do podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um espaço que a gente sempre está falando sobre comunicação, recursos humanos, liderança, inteligência artificial, e hoje a gente vai falar um tema muito interessante que são dados, né? E eu vou ter o prazer de falar com o Marco Antônio de Paula, mas antes disso eu queria destacar aqui e sempre lembrar você que se você gosta, se você curte, se você acompanha esse nosso programa, já são mais de 150 episódios, que você possa compartilhar com seus colegas, né, com a sua rede, no ambiente de trabalho, na faculdade, enfim, na escola. Também quero agradecer a Digital Six, é uma empresa de tecnologia focada em desenvolvimento de soluções CAs, SaaS, que é justamente. Lembra daquela história de você fazer a lista de presença e você tinha que anotar a lista de presença e depois jogar no sistema? Hoje eles têm uma tecnologia que você passa o crachá já entra no sistema, então você já marca o ponto, né, a marcação do treinamento, a carga horária, você consegue fazer uma gestão do seu colaborador em relação a isso, é bem interessante. Então facilita mais a presença, uma forma digital. Então eu queria agradecer a Digital Six por esse apoio, né, nosso. E hoje eu tenho um prazer, inclusive hoje, quarta-feira, é o último programa dessa série. Eu estou fechando aqui com o Marco Antônio de Paula. Eu conheci ele já, não vou nem falar quantos anos, já são. Para não entregar a idade, Para não né? entregar, mas no meu começo de carreira lá na Ford, 90 e alguma coisa, tive o prazer de trabalhar com o Marco Antônio de Paula. Tudo bem? Tudo bem, Fábio de Renzo, grande amigo, grande parceiro. Isso aí. É um prazer muito grande estar aqui hoje e muito honrado com o seu convite e tentar contribuir com alguma coisa que a gente aprendemos juntos, né, na Juntos. verdade. Ô, De Paula, eu sempre brinco, né, que assim, antes de falar do currículo vital, que você passou pela Auto Latina, pela Ford, a coisa toda, Volkswagen, né? Hoje, na verdade, você tem 3 filhos, né? Isso. Ainda você não tem neto. Não, mas meus filhos falam que o cachorro é igual ao neto. Para mim não é, eu estou esperando um neto, mas não, só tenho filhos. Mas se talvez eu quero dizer o seguinte, se uma criança perguntasse assim pra você: "Tio, o que que você entrega no final do dia hoje? Quando você chega em casa, no questão do trabalho, né? O que que o De Paulo entrega para a sociedade hoje, ao invés de eu faço isso, faço aquilo, o que que você entende assim, pô, meu dia fechou hoje, eu entreguei. O que que é o seu entregável hoje?" Os meus entregáveis, eles são 24/7, né? Porque desde que eu me conheço por gente e está no meu DNA, a área de segurança corporativa, sempre, apesar de ter tido, né, uma vida militar, as minhas referências sempre foram embasadas na ética, no comportamento, na postura. E isso, graças ao bom Deus, os meus 3 filhos, o mais velho com 41, 35, a Vitória com 29, eles têm esta referência. Então, toda vez. E o que eu falaria para uma criança, respondendo a sua pergunta, é entregar o melhor para a sociedade de um modo geral, sem olhar quem. E 24/7, né? Principalmente a questão dos valores, da ética, né? Da moral. Eu acho que a minha atividade contribui bastante para isso, sempre contribuiu, e é o que eu procuro multiplicar para aqueles jovens que estão não só iniciando na carreira, mas essa geração que está chegando agora com tanta novidade tecnológica, né, com tanta mudança muito abrupta em Isso. relação ao que nós vivemos. Basicamente é isso. Muito bom. A gente vai falar do tema, né? Eu quero até um pouco você falou que são dados, né? Que é talvez será que é o novo petróleo, né? Mas eu só queria te fazer uma pergunta anterior a isso que você falou que fiquei pensando. Quando eu te conheci, essa coisa de segurança patrimonial, que nem você falou agora, né? Isso você acabou de falar que você vem do militar, né? Do conceito militar, e tal. Só uma curiosidade, até bem curioso mesmo. É uma passagem bem difícil sair do modelo. Talvez hoje, não sei como é que é hoje, mas estou dizendo o De Paula há quanto? 40, 30 anos atrás? 40 anos, pelo menos. 40 anos atrás. 40 Ele anos. sai de um modelo militar, com toda a referência que tinha, e vai para o mundo corporativo. Sim. Foi um choque para você? É abrupto e ao mesmo tempo não é. Graças ao advento das mudanças da tecnologia, para você ter uma ideia, eu servi em 82 a Marinha do Brasil, né? Depois de lá, obviamente que fiz alguns cursos complementares, mas assim, a caserna ou a vida de se você ser um ex-militar nesta época te traz uma experiência bastante diferenciada. E ali você é forjado a ser uma pessoa melhor. Pelo menos te dão as condições Sim. para. E aí o apetite para essa situação vai de cada um.
Obviamente que quando você vai na época em que eu ingressei no mundo corporativo, fui trabalhar nas empresas com a minha experiência militar, era um momento muito diferente. Você não tinha os recursos tecnológicos que tem hoje, você não tinha as informações, você não tinha celular. Eu sou muito privilegiado porque eu vim de uma geração que é analógica e digital, É. então eu vivi esses dois mundos. Mas sim, tem um cenário, um contexto bem diferente, mas no final das contas, e eu dou graças a Deus por isso, na década mais ou menos de 90 e alguma coisa, você tinha muitas empresas que elas buscavam ex-militares para formar a área de segurança. Hoje não, hoje existem nível superior e acadêmicos que te formam gestor em segurança patrimonial, em gestor de segurança empresarial. Então, concatenou-se, né, esses dois modelos do antigo com o novo e convive muito bem hoje. Então, na época foi abrupto sim, porque você tem a experiência de ser militar, mas você também tem que entender como é que é o contexto e as regras de uma multinacional, da Sim. organização que você presta serviço. É interessante, né, você falou, eu me lembro um pouco desse movimento, né, o mundo corporativo foi, entre aspas, buscar no militar Exatamente, pessoas que poderiam dar uma organização, começando pela segurança patrimonial. exatamente. E aí a gente chega, quando a gente faz essa provocação aqui dos dados, talvez hoje, claro, você vai falar que a segurança patrimonial ainda é importante, obviamente, Sim, segurança material, né, sim. de uma empresa, os seus equipamentos, a sua estrutura. Eu me lembro na Seus época, recursos. seus recursos, me lembro na época da Ford, por exemplo, muitos carros de frota, né? Tudo isso ainda continua sendo importante. Mas hoje hoje um olhar são os dados, é isso? Talvez hoje, quando a gente olha tudo que você acabou de falar, até por causa dos seus filhos, que você falou agora há pouco, né? O novo olhar hoje, os dados talvez seja a moeda mais valiosa hoje no mercado? Quando você iniciou dizendo, e isso é muito hoje utilizado como um clichê, uma forma de comparar os dados ou a informação é um novo petróleo. Não é que eu discordo, eu tenho uma ótica diferente. O petróleo é finito, o petróleo ele termina. O petróleo, apesar de ser uma fonte de energia extremamente importante, nos dá muitos derivados para que nós tocamos inclusive a tecnologia, mas ele é finito, né? Ele tem vida curta. Dados e informação? Não. Não tem. Não tem. Então, você deve ter conhecido, porque você é um grande estudioso, a Via Ápia, que era um corredor entre Roma, onde passavam exércitos, soldados, tinham todo tipo de pessoas, e ali os nobres colocavam pessoas, e ali dizem, não sei se é verdade ou se é uma lenda, que nasceu a segurança da informação, ou seja, informação é dado, dado é informação. Desde aquela época, para entender as estratégias militares, porque passavam muitos militares, o que se conversavam com as mulheres, né? Que divertiam esse pessoal lá. Então, assim, dados hoje, ele é infinito, mas infelizmente as organizações ainda não estão sabendo trabalhar de forma, vamos dizer assim, inteligente, ainda mais com o advento da inteligência artificial. Então, até você conseguir congregar esses dois mundos, eu acredito que ainda vamos ter um tempo de amadurecimento. Mas é quando você diz assim, que as empresas talvez não estão trabalhando, mas você acha que é o quê? É talvez falta de conhecimento, talvez falta de uma atenção especial, talvez não o entendimento que um dado pode vazar. Porque, assim, no modo geral, claro, né? Você deve ter empresas que são bem mais organizadas, mas assim, quando você diz assim, grupo X de empresas não estão tomando esse cuidado, você acha que é falta de conhecimento, falta de atenção? Qual seria o motivo Eu principal? atribuo alguns fatores, ô Fábio. Pela experiência e por onde como consultor na área de segurança empresarial, eu já trabalhei desde segmento que tem alfinete e turbina de avião, então é muito eclético. O que a gente percebe, e eu arrisco a dizer esse percentual, que de 50% a 60% das empresas, não importa o segmento e nem o tamanho delas, se são de 2 funcionários ou de 10 ou 15 mil funcionários, elas não estão ainda preparadas para trabalhar, para fazer a produção de conhecimento com a informação que ela precisa. Então, às vezes, ela acaba, na maioria das vezes, essas empresas, nesses 50%, 60%, gastando dinheiro com armazenamento, com o que a gente chama de informação escura, né? Dark information. Ou seja, aquela informação que está ali, mas não tem utilidade nenhuma. Na verdade, às vezes, ela tem um informe. E algumas empresas, por analogia, eu vou te dar um exemplo, imagina um quebra-cabeça de 5 mil peças e você tem 10 departamentos numa empresa. Seria a mesma coisa, por analogia, que alguns departamentos ficassem com duas ou três pecinhas, que são dados ou informações, guardasse aquilo e ficasse quieto. Você não vai montar o quebra-cabeça nunca. Por quê? As empresas às vezes ignoram o básico, trabalham com informe, não informação, porque a informação é a produção de conhecimento
que é realmente conhecida e pode ser trabalhada e te dar vantagem competitiva no mercado. Então, infelizmente, a maioria das empresas, elas formam silos de informação, ou seja, o RH usa uma plataforma, um sistema, marketing usa outra plataforma, um sistema, eles não se conversam, não se integram, e deveria ser o caminho contrário. E aí, como que seria uma provocação para, de repente, quem está nos ouvindo aqui? Porque eu acho bem legal essa analogia, né? Cada um está com uma pecinha do quebra-cabeça. O que falta seria uma liderança maior, dizer assim, ó, vamos montar Exatamente. junto esse quebra-cabeça? Então, primeiro, não é ter uma liderança maior, né? Porque você ser líder não é ser chefe. Sim. Você liderar é você ter aquele grupo que dentro, e eu aprendi isso, a Ford para mim não foi uma escola, foi uma universidade, né? Dentro de talentos da tua equipe, você conseguir liderar com as adversidades, porque cada ser humano é uma incógnita, né? Uma incógnita na questão do comportamento ético dele, moral, no conhecimento técnico e que recursos que ele aprendeu ao longo da sua vida. Então, você saber liderar cada elemento da sua equipe, eu acho que é o primeiro passo e básico, desde que esse líder também tenha o conhecimento necessário para fazer a propagação positiva, pensando num negócio, mas usando o maior patrimônio que uma empresa tem, que qual é? O ser humano. O ser humano é o maior patrimônio. Mesmo com os adventos da tecnologia, com a inteligência artificial, você precisa do ser humano, né? Porque essa provocação é muito interessante, porque eu fico pensando, quando eu falei da liderança nesse sentido, né? Será que as empresas têm consciência dos dados que ela tem? O que isso pode, digamos assim, ser solto para a sociedade? Na segunda-feira eu fiz o podcast, eu me lembro, você, com certeza que o segurança patrimonial você lembra disso, a gente passava na portaria, a gente, funcionário, aí você tinha que abrir a bolsa para ver se alguém estava levando alguma coisa, Uhum, né? uhum. Principalmente em fábrica, Sim, peças, né? Enfim, o histórico era esse. Porque o que você estava levando ali era um material, ferramentas, você deve ter visto muito isso, né? sim. Hoje em dia, teoricamente, a pessoa sai, entra na portaria com nada, né? Você pode, inclusive, não ter nem uma mochila, ele pode estar saindo com todos os dados, né? Com informações confidenciais, não só gravado num pendrive, na cabeça, sei lá, qualquer Uhum, coisa. Acho que esse é um ponto interessante que é, inclusive, até mais difícil você, entre aspas, controlar, né? sim. Não que seja fácil, mas na portaria você tem Uhum. detector de metais, você tem um guarda que fica olhando, que saiu com a garrafa ali. E como é que você lida com esses dados que o cara tá navegando toda hora? Como é que você protege esses dados, né? Estou falando de dados, são informações que não são, na maioria das vezes, elas não são físicas, mas podem ser evadidas ou transitadas por meios físicos, um HD, um equipamento como esse aqui, que é um cloud que faz uma gravação, e já com inteligência artificial ele monta tudo o que eu quiser para o fim que eu desejar, mas você quando cita controle de acesso, portarias em grandes organizações, saída de material, ainda existe essa preocupação e ela é importante, porque quer queira ou não, infelizmente, o oportunista de plantão, aquele que quer de alguma forma provocar um dano ou uma evasão de algo de uma empresa, ele está em vários níveis. Ele tem aquela parte física, que ele às vezes se interessa por uma xícara dessa, um objeto que para ele tem um determinado valor, por isso que as empresas, quando nós falamos de dados, têm que tomar cuidado com relação a fazer um background check, fazer a lição de casa. Quem você está colocando dentro da tua casa? Então, falando de controle de acesso e proteção patrimonial. Quando você trata de dados que são a vantagem competitiva daquela empresa no segmento que ela atua, como é que eu estou tratando e protegendo esses dados? Quem tem acesso? Vou dar exemplos muito básicos que aquela maioria, como eu já citei anteriormente para você, não presta atenção. Compartilhamento de senha, normal. Entra aí no meu sistema, então o cara compartilha a senha, compartilha o sistema, compartilha informação. Como é que eu protejo? É um ativo da empresa. Uma coisa que é muito comum, eu trabalho na área de inteligência e contra-inteligência para alguns clientes meus, é muito comum, flip chart. Aí você fala, pô, mas usa flip chart? Usa flip chart ainda. Apesar de ter o eletrônico, quadro de aviso e tudo mais, e você é um homem de comunicação, o cara ele escreve os planos da organização na reunião que ele acabou de terminar, tudo no flip chart, os próximos 5 anos, e ali E fica. ali Não se fica. destrói o material. Então, amanhã, existem segmentos que são especialistas, os oportunistas de plantão, de buscar o lixo da empresa. Você vai falar, Olha, lixo da empresa? Porque no lixo está tudo. O lixo da tua residência, eu sei que remédio você toma,
que produtos médicos você usa. Então, mano, o lixo é Sua uma fonte. alimentação, O né? lixo é dado, o lixo é informação. Se eu não destruir, se eu não segregar, isso de forma segregar ou criar os silos de forma positiva e preventiva. Se eu não fizer isso numa organização, ela vai ser lá pela portaria, como você falou, não tem mochila, não tem nada, pode estar na minha cabeça, pode estar no equipamento, pode estar num pendrive, hoje num SD card, o cara sai com informação. Como é que eu protejo isso? Aí você tem que realmente fazer um plano de segurança da informação. Não só voltado à tecnologia da informação, que é SI, que é a segurança da informação, mas a base, que é o planejamento de segurança patrimonial. Como é que eu protejo esses ativos? E eu acho que tem, assim, até pelo seu histórico profissional de formação, às vezes, para mim, pode parecer uma coisa um pouco, às vezes, muito detalhista, mas o que você está fazendo é justamente fazer um trabalho de prevenção, né? Porque você deu um termo interessante, né? Esses oportunistas de plantão. Às vezes, um dado na lousa pode parecer muito simples, mas Uhum. isso pode virar um baita negócio para a concorrência, para o mercado, não é? Sim. Então, acho que é esse olhar, né? Quer dizer, não é um olhar no sentido de ser uma, entre aspas, uma paranoia, Sim. no sentido, nossa, não é isso, mas Não. assim, tenha cuidado, Sim. né? Do que você falou das redes, né, do digital, do que você escreve, do e-mail que você manda. Eu, por esse longo tempo de experiência na área de contra-inteligência e investigação, O que seria o contra-inteligência? contra-inteligência é assim: eu preciso proteger o meu negócio. Então, é tudo aquilo que eu falei agora há pouco, como é que eu protejo o meu negócio? A contra-inteligência é o quanto o mercado, que é muito competitivo, que eu atuo, quanto o meu concorrente, que não é meu parceiro, o quanto eu estou dando de acesso àquilo que eu não deveria para dar vantagem competitiva a ele. Então, a contra-inteligência é eu entender o que o meu mercado de competição está atuando, como ele está atuando, e não vou trabalhar contra ele, vou trabalhar com as falhas dele. Onde ele não vê, eu ter vantagem competitiva. Entendi. Por exemplo, tem muitos websites que o cara coloca publica um monte de informação, ele está dando informação que não deveria para a concorrência dele. Uma metodologia nova, um produto que não foi bem pensado e não foi devidamente registrado e protegido, ele está dando para o concorrente dele. Então, o Às vezes é uma concorrente. ideia que ele teve bem legal, que até pode ser, ele colocou lá, o cara vai lá e aproveita essa ideia. Exatamente. Vou dar um exemplo bastante, para que o nosso público entenda, bastante básico de contra-inteligência. Um executivo que tem 2, 3 empregados na sua residência. Se ele não aplicar contra-inteligência na casa dele, um engenheiro social bem treinado, sabe o que é um engenheiro social? Sim. Um cara bem treinado, e tem engenheiro social que é nato, ele nasce com essa expertise. Ele vai ligar, falou, ô, seu Fábio, tudo bem? O seu Fábio não está. Vamos supor que foi o teu jardineiro que atendeu. O seu Fábio foi, ele já fala, foi em tal lugar, está fazendo isso, está fazendo um podcast com o seu De Paula, sua volta, ele já deu as informações, dado. Se você não treinar a base joga contra você. Então, isso é contra-inteligência. Eu preciso treinar o meu peso. Por favor, seu Fábio, não, seu Fábio não está. Ou seu Fábio está ocupado. Quem está falando? Então, é postura, é como lidar com essas abordagens que às vezes não são invasivas. É o cara que tem a capacidade de arrancar de você uma informação que você não deveria dar. Como é que eu trabalho a engenharia social? Engenharia social pode ocorrer dentro de uma aeronave, você viajando com o seu laptop aberto, o cara do teu lado vendo tudo que está digitando no teu telefone. Isso é engenheiro social. Não, fantástico. Entendeu? Você falou aqui, fiquei pensando, outro dia, algum tempinho atrás, participei de um evento, e aí tem uma hora que eu fiquei esperando lá, e aí tinha um cozinheiro lá, eu comecei a conversar com ele, assim, do nada, de repente, do nada, assim, e nem era o meu objetivo, mas olha como essa questão do outro lado, né, a falta de contra-inteligência no caso do treinamento da equipe da pessoa, né? Do nada, então, fulano viajou para tal lugar, tem tal carro, tem isso, e eu, até porque não era o meu objetivo, estava mais ouvindo ele para criar um certo vínculo, né? E ele começou a trazer coisas. Cara, se um cara com. Agora você falando aqui, fiquei pensando, um cara com um pouquinho de má fé ali. Eu já peguei o mapa todinho do cara. Exatamente. O carro que ele tem, o que ele fez, tal coisa, tal coisa. O que acontecia muito aí vou entregar a nossa idade, no Orkut, né? Hoje acontece no Facebook, acontece no Instagram. As pessoas se expõem porque é conveniente
e é estimulante. É psicologicamente Isso. pensado nisso. Você É é um. dopamina. Sim. Exatamente. Então o cara põe lá. Antigamente tinha muito isso. O cara comprava um videogame novo, aqueles de Isso. última geração, punha lá. Aí ele não tomava cuidado, fazia a foto na garagem com a placa do carro. O que o marginal faz? Ele não tem muito trabalho. A gente não pode imaginar que os marginais, os oportunistas de plantão hoje, eles não têm acesso à tecnologia. Tem. Muito mais do que às vezes a gente. Então que ele pesquisava a placa do carro, via o endereço, caíam para dentro da residência e praticavam o roubo, ou de alguma forma atingiam aquela pessoa, o patrimônio dela. Hoje as pessoas estão um pouco mais comedidas. Eu vejo muitas vezes lojas de carro e o cara deixa a placa do carro. Eu sigo uma pessoa no YouTube, eu não vou citar o nome, mas que trabalha com famoso. Ele foi na casa do famoso e o famoso não tomou o cuidado, por exemplo, de mostrar a coleção de carro dele com as placas do carro. Hoje você paga isso na internet, você tem a vida do cara na tua mão. Você sabe onde ele mora, você tem acesso ao telefone, ao e-mail. Então, dado, informação tem que ser protegido. Ele está disponível sim, mas no momento em que você deixa isso para outra parte buscar sem nenhum critério de aplicação, você está muito mais do que exposto. Isso de uma certa forma, se a gente olha na linha do tempo, é o que talvez deu origem à lei de proteção de dados, começa um Sim. pouco nesse sentido, quer dizer, em algum momento lá atrás, isso começou a explodir, tu imagina aquela linha do Sim. tempo, tá? Começou a se perder o controle, aí veio uma lei para tentar proteger. Basicamente, de uma maneira bem simplista, começa um pouco disso. É como o marco da internet. Como o marco da Ela internet. traz algumas regras que você tem que, de bom senso, seguir. LGPD, ela traz as regras. Aí vou devolver a pergunta para você. Você acha que todo mundo segue? Não. Quem pratica uma investigação agressiva, de detratação, para falar o português, claro, para furar os olhos daquele concorrente, daquele inimigo, ele não está nem aí com a LGPD. Ele pode até responder futuramente, porque é uma lei. Mas infelizmente, a internet, as mídias, elas trazem bancos, birôs. Se você vai navegar no Instagram, você vê muita gente lá, quer saber o que o seu namorado ou namorada estão fazendo? Tem o aplicativo XPTO. Ou seja, isso é vendido, é negociado abertamente. Agora, a partir do momento que eu tenho acesso aquilo que a LGPD protege, estou tendo um acesso pagando um aplicativo, eu estou incorrendo num crime, concorda comigo? Então, quando você faz um trabalho em sério de investigação com dados de domínio público em birôs oficiais, você não está indo contra a LGPD, está preservando e está tomando decisões estratégicas dentro de uma curadoria com o teu cliente para ele tomar a melhor decisão em relação a pessoas ou negócios. Hoje, a maior parte dos clientes, enfim, das empresas que você atende, é mais um olhar de um preventivo ou é um olhar de já deu algum problema e vou correr atrás? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta de 1 milhão. Vou te explicar o porquê. E eu não gosto de usar esse termo, já foi usado anteriormente, quando eu entro a coisa já aconteceu. Às vezes eu entro e o negócio já aconteceu, a fraude já aconteceu, o meu cliente já buscou outras alternativas, já comprometeu, é igual prova de crime. Tá. Entendeu? Quando eu entro, eu preciso primeiro fazer uma pré-análise e ver o quanto aquilo está comprometido. Vou dar um exemplo. Roubo ou furto, na verdade, furto de dados, ransomware. Já foi. Você vai perguntar para mim, os dados da minha empresa, da minha família estão na Dark ou na Deep? Todo mundo está. A gente acompanha vazamento de dados, de banco de dados todos os dias. Todo mundo está. Então, o que eu faço para evitar isso? Esse é o primeiro. São coisas básicas que ninguém faz. Desde colocar uma babá, um empregado dentro da sua residência, até numa organização. E quando eu entro num processo, quando ele já aconteceu, eu tenho que primeiro contextualizar, ver aonde eu tenho oportunidade, não mais para reverter, porque o mal já aconteceu, mas para trabalhar de forma preventiva. E alguns clientes que são mais conscientes, ou quando tem um bate-papo, a gente consegue entender, fazendo uma análise, um diagnóstico das suas vulnerabilidades, eu consigo antever, né, com as informações que a gente trabalha, com as buscas de informações, para que ele não passe. A mesma coisa assim, olha, Fábio, tem um buraco ali. Naquele buraco você consegue pular. No segundo buraco você cai. O apetite do risco, a decisão, não é de quem está fazendo a consultoria, é tua. Sim. Porque de repente aquele buraco que você quer pular, você não quer nem passar por perto dele, mas a decisão é sua. A recomendação é do profissional de segurança. É claro que, imagino também, que obviamente não estamos falando de nomes aqui, mas você deve atender muitas empresas, muitos grandes executivos. Mas aí você foi um negócio que me veio aqui na cabeça, foi um negócio da babá, por exemplo.
Isso Sim. também, isso pode ser uma coisa pontual para a pessoa física, né? Eu não preciso ser um executivo, claro que teoricamente, um cara que tem uma empresa, ele tem mais dados, ele tem mais riscos, digamos assim. Mas eu na minha casa, com meu filho, com a minha esposa, eu também tenho que ter alguns cuidados. Ou, digamos assim, estamos numa zona menos turbulenta, dá para tocar a vida aqui com senhas, coisas do dia a dia, ou não, Fábio? Eu acho que a gente tem que, inclusive em casa, com dados, coisas do dia a dia. Talvez até o exemplo que você acabou de falar agora, né, da foto do filho, da foto da placa. Eu tô pensando assim, no dia a dia mesmo, daquele cara que não tá grandes empresas, tá ali trabalhando com o seu trabalho até, Uhum. digamos assim, prestador de serviço, enfim, qualquer coisa que seja. Não é só para grande empresa esse trabalho seu, né? Não. Vamos lá. Você deu o exemplo da babá. A babá, seja ela numa residência, de qualquer nível social, seja do empresário, seja uma babá para os nossos filhos, o cuidado é o mesmo, porque os riscos são os mesmos. Ela vai ter acesso a quê? A tua vida, a tua intimidade, às tuas coisas, ao teu ambiente, que é o teu porto seguro. E o que não se toma cuidado? Ah, não, mas essa babá, o De Paula, foi indicada por um grande amigo, trabalhou com família X, não me importa com quem ela trabalhou, eu não sei porque ela saiu de lá, eu não sei qual foi a experiência dessas famílias com esta pessoa. Então, fazer um background check, ou fazer uma análise um pouco mais aprofundada, e existem ferramentas específicas que eu até chamo a ferramenta de uma tomografia, porque ela te dá todo o teu perfil comportamental, ético e moral, e te diz quais são, ela não afirma, ela diz quais são os seus potenciais de risco de improbidade administrativa, improbidade de algum objeto, de algum bem, assédio moral, assédio sexual. Então, isso é importante na hora que eu vou tomar uma decisão, seja para uma babá ou até para um plano de desenvolvimento de carreira, como a gente acompanha muito na Ford, os PDCs da vida, né? Aonde essa pessoa vai chegar? Quais são os limites? Como é que eu tenho que monitorar? A babá, dentro da nossa casa, tem mais informação do que você, do que nós mesmos, porque ela acessa tudo. Ela tem acesso a documentos, se você não destrói, ela tem acesso às suas ligações telefônicas, ela tem acesso às pessoas dos teus relacionamentos, ela sabe que hora você chega, que hora você sai. Então, quem eu estou pondo dentro da minha casa, primeiro, é uma pessoa confiável ou com risco minimizado? É. Aí eu tenho que olhar o outro aspecto. Numa entrevista, a gente não pode ir só pelo feeling, porque eu gostei, pela empatia. Você tem que ir com, nós estamos discutindo, com dados. Com esses dados, eles jogam ao meu favor, respeitando a LGPD, e eles vão ali aferir o quanto essa pessoa, além de ser capacitada profissionalmente, como é que ela vai interagir a partir do momento que eu falo um pouquinho e ela pergunta à minha família, com meu filho. Porque eu estou colocando uma vida nas mãos dessa pessoa. Então, isso independe se a Sim. pessoa está na empresa ou se nós estamos em casa. Agora, Não sei se eu respondi a tua não, pergunta, claro, mas... claro, claro que sim. É que agora você faz uma provocação, né? Gosto de fazer Lógico. provocações. Ao mesmo tempo, fazendo sentido figurado, você tem todos os dados da pessoa. Mas ao mesmo tempo você tem um humano ali que algumas coisas podem ser, às vezes, nem controladas por ela, do passado dela as coisas. Você tem um momento, você já teve esse momento, esse desafio, quer dizer, você trabalha com dados, mas você trabalha com eu não sei se a palavra seria essa, mas uma sensibilidade, entender o momento, porque senão você corre o risco de olhar só para o dado e não olhar para o ser humano, pegando esse exemplo básico, ou não. O dado é o principal, dado é a capivara que o pessoal fala, mas a partir disso eu posso, pegando de novo esse exemplo figurado, da babá, do empregado e tal. Pô, realmente tem algumas coisas aqui que me deixaram um pouco preocupados, mas em algum momento as coisas mudaram, ou sei lá, de repente tem uma esperança de mudar. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Para a gente não ficar só preso ao dado de uma maneira muito, digamos, física. Perfeita a tua pergunta. Agora é de 2 milhões essa, hein? Quando, na maioria, na nossa época, que a gente acompanha toda essa evolução, as pessoas contratavam e ainda contratam pelo currículo, correto? Sim. E demitem pelo quê? Pela falta de performance ou por comportamento. É sempre assim. Comportamento. Aí qual é o divisor de águas desses dois lados? Pô, eu contrato pelo currículo, o cara tem um currículo maravilhoso. Entrevista, o cara é um cara carismático, fala bem, tem uma narrativa construtiva muito interessante e tal, mas pô, o cara não durou 2 meses na empresa. Por quê? Existem ferramentas no mercado, tá? Eu trabalho com 2 ferramentas muito importantes. Uma delas, como eu te falei, é uma tomografia. Essa ferramenta é um questionário muito simples, nada invasivo. Ele vai responder, gasta lá seus 15, 20 minutos. E o que está por trás dessa ferramenta? A experiência de quem a desenvolveu, que gabaritou em institutos internacionais, ou seja, eu tenho um endosso ali internacional. E eu tenho o que por trás dela? Inteligência artificial, que cruza informações sobre comportamento, há mais de 850 mil comportamentos humanos diferentes. Naquela questão que a pessoa demorou para responder, ficou movimentando o mouse para lá, para cá, se levou 1 minuto ou 2, tudo aquilo está sendo
o principal disso, que é onde nós nos enganamos e acabamos contratando pelo currículo e demitindo pela performance ou pelo comportamento. Não tem interação humana e ela tem uma acuracidade de 98,5% de certeza. E ali diz, olha, esta pessoa, ela se encaixaria bem na cadeira de um comprador. Por quê? Porque ela blefa e faz parte do comprador. Sim, Blefar, porque ele negocia pela empresa. sim. Mas essa pessoa não podia trabalhar na tesouraria, não podia trabalhar na controladoria. Então ela te dá nortes para você melhor quantificar e qualificar aquele profissional que está te apresentando no currículo e confrontar essa experiência. Então, você tem ferramentas hoje que te dá essa segurança e você não cai mais nessa celeuma que foi a sua pergunta. E aí você deu uma... Não, perfeito. E aí você deu uma deixa aí da inteligência artificial, né? Provavelmente você está no time do time que acredita que a inteligência está para... Não que ela vai substituir o homem, não é essa conversa, Sim. mas assim, ela te ajuda muito nesse sentido, né? Ajuda muito, na minha área, inclusive. E a inteligência artificial, a tecnologia, o advento da tecnologia, né? Eu gosto sempre de brincar com essa história. Recentemente, não sei se foi 1 ou 2 anos ou um pouco mais, eu sou péssimo para a memória, nós tivemos uma calamidade no Rio Grande do Sul, lembra? Sim. A tecnologia funcionou lá? Não. Você sabe o que estavam pedindo para as pessoas terem contato com a civilização? Rádios analógicos. Rádio. Sim. AM, FM, ondas curtas, porque a tecnologia não funcionou. Então a tecnologia é muito bom, é um advento que veio para contribuir sim, se você saber utilizá-la, mas se você não tiver um plano C, não é nem B, para ela, porque ela é o plano B, se você não tiver um plano C de como vou lidar, como eu vou continuar a minha vida, o meu negócio, sem a tecnologia, se não tiver alternativas, e infelizmente ou felizmente o analógico ainda não saiu de linha, você não sobrevive. Entendeu? Não, super. Quando eu digo inteligência, é pelo seguinte, né? Na prática, por exemplo, isso eu vejo muito nas empresas, né? Não tem como negar que o ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta, virou quase que um segundo parceiro seu Sim. ali. Podemos discutir várias coisas, mas ele é para muita gente. E aí o que aconteceu, De Paulo, uma vez eu estava numa empresa, e alguns anos atrás, e ali que me caiu a ficha, né? Porque a área de comunicação interna faz os comunicados, aquilo que você já conhece bem. E aí um dia o cara chegou e falou assim, o cara do departamento pessoal pediu para fazer um comunicado X lá. E aí eu pedi pro rapaz, na época lá, fazer o comunicado. E aí ele fez e mandou para esse rapaz. Aí por acaso eu passei por trás desse rapaz, era uma área de open space, eu passei por esse rapaz do departamento pessoal e eu vi a tela assim. Ele falou, eu tô aqui no chat GPT para ver se esse comunicado ficou legal, para ver como é que podia ser diferente. Ali eu falei, caiu a ficha de que essa não é mais a comunicação, a detentora da comunicação. Nunca foi 100%, mas era. Só que aí vem um outro viés, né? Que eu acho que é o que mais acontece nas empresas hoje. Compras, financeiro, jurídico, tá todo mundo fazendo seus pequenos chats GPTs e tá jogando, em muitos casos, inclusive, sem nenhuma proteção, né? Principalmente nesses chats que são gratuitos. Sim. Eu não tô questionando o uso do chat, é uma outra conversa. Estou questionando o uso da informação que é colocada no chat. O que transita ali. Porque se eu sou um cara financeiro, eu vou escrever lá, eu tenho um boleto não sei o que, X, eu falo como comunicação, tem um evento que eu vou fazer em tal empresa, me ajuda a escrever tal coisa. Naturalmente, a gente está trazendo com muitas informações. Você tem um cara, entre aspas, que centraliza tudo, e você tem a baita... Você não precisa nem... Você está brincando de trafegar informação, tá tudo lá, né? E aí, imagino eu, como você falou no início, os aproveitadores de plantão, fala, cara, você fez tudo para mim, não precisa fazer nada. A comodidade e a conveniência. Eu não sei tecnicamente falando, mas a impressão que eu tenho assim, é só o cara colocar um plug e tá aqui, ó. Tudo vocês que fizeram por mim, vocês que colocaram, ninguém te colocou uma arma na sua cabeça. Você falou sobre finanças, você falou sobre jurídico, vocês escreveram lá. Sim. Não sei se existe essa possibilidade, tá? Tô imaginando. O cara coloca um plug ali, puf, tem toda a informação. Exatamente. Qual é o perigo disso? Isso é muito bom, mas é muito perigoso. Por que é muito bom? Facilita a vida, agiliza, ganha-se tempo, você não trabalha com informação morta. A inteligência artificial, por si só, ela não é nada. Sim. É difícil dizer isso. Se ela não for o quê? Você não Abastecido. não adianta. Você tem todos os maquinários da inteligência. Se você não tiver ali a produção de conhecimento para treiná-la, ela não é nada. E o que você falou é muito importante. A partir do momento em que uma empresa, e vamos falar de empresa pequena ou de pessoas como nós, pessoas jurídicas pequenas, eu vou lá, entro no ChatGPT que é free, entro no Grok, entro no Gemini, entro no Moza, entro em várias plataformas, entro no Notebook LM, que é maravilhoso, e é gratuito.
Aí eu vou perguntar, aonde as informações? Eu vou gerar ali um documento extremamente delicado e sensível, que ele faz pesquisa. Aonde ficou o armazenamento? Isso eu não tenho uma conta, você não tem um vínculo com esta empresa de contrato, de um NDA assinado com ele. Para onde vai isso? Para onde vai? Quem vai me dar a salvaguarda dessas informações? Quem me garante que amanhã esse dado não está sendo vazado, não está na Deep Web, na Dark Web, ou está numa plataforma que não deveria, ou está nas contramedidas, ou está no meu competidor? Quem me garante? Então, isto para a empresa, não importa o tamanho, é importante que você tenha sim um pago, é importante que você tenha um contrato, é importante, porque o brasileiro, não só o brasileiro, mas em algumas outras línguas, tem a mania sabe a mania do clicar no next, next, next. É. Você baixa o aplicativo, next, você quer que baixe o aplicativo. E aí tem, por exemplo, uma coisa para ler livros, que você está baixando um aplicativo, um Kindle da vida, vai? Você está baixando um aplicativo para ler livro. E aí ele pergunta, ele fala assim, vou ter acesso aos seus contatos, vou ter acesso aos seus e-mails. Ele precisa ter acesso aos seus contatos. Então é a síndrome de você só clicar. Você está dando informação mais uma vez. Então a grande jogada, eu acho que é básica e que a maioria não presta atenção quero ter uma inteligência artificial para agilizar o meu negócio e ser mais competitivo? Sim, mas vamos fazer a coisa certa. Se eu faço um contrato, e tem que ser sempre bilateral, para garantir, né, o direito de duas partes, por que só uma parte vai ter direito? Só vou abastecer e não vou saber como é que isso é tratado. É óbvio que você não precisa dizer assim nomes, mas você já viu situações assim que Já. te assustaram no sentido de informação? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Mas assim, basicamente são informações internas que foram vazadas. Por exemplo, eu vejo alguns, não posso citar nome, mas Claro. eu vejo alguns no meio em que eu atuo, montando dossiês, montando informações através da inteligência artificial. E propaganda, porque a hora que você joga isso, a internet não perdoa, ela fica lá, meu. A hora que você joga isso, vai para o mundo. Antigamente, eu falo um homem da Idade Média, ele levava, acho que a vida toda para ter informação que hoje você tem em uma hora. Então você imagina a velocidade disso e quanto essa velocidade, essas narrativas que às vezes são criadas para derrubar ou para te alavancar, é na mesma velocidade. Então você tem que tomar cuidado. Então infelizmente eu vejo isso sim e aí volto naquela máxima. Na maioria, 70%, quando eu vou para o negócio já aconteceu. Então eu não vou retroagir naquilo que foi feito, mas eu vou vender para o meu cliente segurança, não é segurança, é a sensação ele precisa ter a sensação de segurança para agir com segurança no seu negócio. Eu preciso treiná-lo para isso. De novo, né, De Paula, em algum momento a gente achava que o problema, por exemplo, como eu falei da história da bolsa, mochila lá da fábrica, é dinheiro, né, dinheiro Sim. Físico, né, o cara, acontecia vários casos, a gente, né, os caras entraram na conta e desviaram o dinheiro e tal, que obviamente que é um problema também. Mas o dado, o que esse cara faz com o dado, ele pode fazer muita coisa, Sim. né? Com a informação, como você colocou. E também tem, por um lado, coisas até do bem, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, tem empresas que compram dados de outras empresas, Sim. mas até então, para o bem, quer dizer, então eu quero facilitar. Se eu tenho um determinado tipo de serviço de carro, por exemplo, manutenção de carro, e alguma outra empresa compra aquele dado dos segurados dele. Então eu posso, inclusive, fazer um trabalho proativo, Sim. né? Ó, eu sei que você tá viajando. Outro dia o cara comentou um negócio bem interessante, não sei se eu comentei com você. Essas empresas que trabalham com pedágio, ela tá trabalhando com um dado importante, porque ela tem a câmera, ela sabe que você passou, ela sabe que o Depau tá indo pra praia hoje. Por isso que eu falo, são coisas muito interessantes. A gente acha que é um negócio muito maluco, às vezes é coisa simples, né? Uhum. Então o Depau, o cara sabe, a empresa X sabe que o Depau tá indo pra praia, e se ele junto com o dado, ele sabe que o De Paula tem uma casa na praia, por exemplo. Tô indo lá pro lado do bem, tá? E aí, se eu sei disso, eu posso, inclusive, oferecer serviço pro De Paula, que teoricamente vai estar na praia. O restaurante local pode mandar Meu perfil de consumo. Perfil de consumo. Outro dia o cara falou sobre senta no shopping, por exemplo, como você tem a cancela que também pega a sua placa. Ele falou, você tá chegando no shopping, tem uma promoção no McDonald's. Já que, tipo assim, o cara sabe que você tá entrando. Então, olha como é que é interessante isso. Claro que tem esses aproveitadores de plantão que você falou, e também tem do bem, né? Mas o cuidado disso é uma linha muito tênue, né? É tênue e vou te dar onde é que está essa linha tênue. Você colocou muito bem. Você falou o que trabalha para o bem. Se eu disser para você que a maior parte que está por trás disso, os oportunistas trabalham isso para o mal, Então, e o culpado somos nós que franqueamos isso. Vou dar um exemplo.
Você pega, que é um excelente projeto, o Smart Sampa, que faz a leitura biométrica, pega carro que está com ou problema de documentação, ou roubado, furtado, está com uma ocorrência. Então, isso é muito importante, ele já avisa o centro de operações e se consegue tomar uma ação proativa pela segurança pública. Legal. Você tem Alexa em casa? Tem. Eu também tenho. Você, quando vai discutir algum assunto que não queira que a Alexa escute, você desliga a Alexa? Eu Não. desligo a minha Alexa. Então, assim, você entendeu? São coisas... Tá, mas desligar a Alexa? Desligo a Alexa, porque a Alexa, ela tá ali te ouvindo, te escutando. Ela escuta tudo que você fala. Acho que nossos ouvintes também devem ter Netflix, a maioria deve ter TV por filmes por streaming. Seguinte, não sei se já aconteceu com você. Comigo acontece porque eu pego no sono, às vezes assistindo uma série, e a Netflix pergunta para mim, ela fecha a tela e fala assim, alguém ainda está assistindo? Sim. O que é isso? Ela está te ouvindo, ela viu que você não interagiu com a assim? inteligência, Olha, é verdade. você não avançou o fio, porque a gente tem Não um deu um costume, pause, né? não deu um pause, foi no banheiro, não foi tomar um café. Tipo, 2 horas depois. Como é que ela sabe? Alguém ainda está assistindo? Ela é muito sutil. A Smart TV, ela te escuta o dia inteiro, mesmo desligada, se você não desabilitar alguns pontos. Alexa ou esses assistentes virtuais, o teu Bluetooth, você tem ideia? Nós estamos aqui com tanta tecnologia fazendo um podcast, você tem ideia, a gente não enxerga, o ser humano não enxerga o que tem de coisa, Wi-Fi, Bluetooth, navegando por aqui agora, o nosso telefone está nos escutando, eu tenho certeza que eu vou sair daqui, eu vou receber alguma coisa E pode que pelo algoritmo ele vai falar assim, olha, né? Sim. Vai lá na N4, faz alguma coisa, vai aparecer alguma coisa da N4. Então, assim, isso é bom, mas o que acontece? Infelizmente, e eu já trabalhei muito com isso, a base que trata esses dados é uma base, às vezes, funcional, ser humano, não treinado, não bem admitido, escolhido e treinado mesmo. E o que ele acaba sendo aliciado por pessoas do mal, os oportunistas, e ele acaba migrando esses dados para onde não deve, e aí você fica exposto. Recentemente vazou do site do gov.br mais de 200 milhões de informações. Ou seja, você entendeu? Eu sou muito a favor do lado do bem que trabalha com essas informações, mas se você não tiver ela em banco de dados, muito seguro, muito protegido, alguém vigiando ou vigia, Sim. esquece. Não, é perfeito. Assim, é claro que o seu olhar, ele é apurado para isso e tem que ser assim, né? Sim. Porque, infelizmente, se não tivesse isso, você não estaria trabalhando tantos anos com isso. Mas é interessante, né? Porque o que você está falando, o cara pega o dado, né? Porque, de novo, você tem esse exemplo do Gov. Você pega 200 mil pessoas aí com dados, você faz um monte de coisa. Você tem o CPF, você tem a carteira de saúde, quem anexa, né, agrega documentos digitais, você tem a vida do cara. Então, por isso que você tem, às vezes, aplicou-se um golpe, uma fraude, que infelizmente os mais idosos caem nessas fraudes, porque não tem familiaridade com tecnologia. A minha mãe, eu falo para não clique em nada, mas nem nas suas mensagens, não, nas minhas você pode clicar, mas assim, não clique em nada que te parecer estranho, por quê? Você clicou ali, ela está dentro do teu telefone, dentro da tua vida, tem acesso. Né? Não, e aí, né, infelizmente, o mal, os caras são muito inteligentes, né, cara? Outro dia quase que eu caí numa dessa de bobeira. Tocou o telefone e era uma mensagem assim, o seu, como chama? Uma compra no Bradesco. E você não tem conta no Bradesco. Então, mas olha só, uma conta do Bradesco foi rejeitada, não sei se foi rejeitada ou foi aprovada. Não, eles falam assim, tem uma compra feita no seu nome no cartão Bradesco que precisa de sua aprovação, clique no link XPTO. Isso. Mas na hora ali, graças a Deus, eu não precisei ser. Aí eu liguei pra minha esposa, ela falou, mas a gente nem tem conta do Bradesco. Então, entendeu? E ontem aconteceu de novo. Mas eu nunca, graças a Deus, nunca caí nessas coisas. Eu faço nessa linha que você falou. Porque eu sempre faço, se tiver que acontecer, os caras vão te achar. Se for um negócio sério, vão te achar. Ontem a mesma coisa. O Itaú, entre aspas, né? Tem uma conta aqui que foi rejeitada, clique para você. Não, foi aprovada, clique para você como fala? Para você endossar, para você aprovar. Não, para você, no caso, tirar, né? Porque a conta foi aprovada. Tá. Caso você não queira... você contestar. Você vê, os caras têm uma inteligência... Mas assim, esse nível de fraudador, para mim, ele é peanuts. Não, para você é... Não para mim, De Paula, para nós. Sim. É que nós, a grande população, ela não pensa que, infelizmente, eles atacam os mais idosos, que têm menos informação. Mas isso é muito básico do básico do básico. Por exemplo, eu não tenho conta no Bradesco, mas você identificou minha linha, me identificou meus dados, você mandou para mim, se eu clico na síndrome do next, você já tinha caído numa fraude, entendeu? Então assim,
tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção. Não é virar, o que você falou muito bem no início, eu não vou ficar paranoico. Não é ficar paranoico, Não. é ficar em estado de atenção sem atrapalhar a tua vida, que você tem outras coisas para fazer, mas você tem que estar atento e não entrar em pânico, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado porque você tem muitas ferramentas hoje que Sim, para esse cara facilita, a inteligência artificial facilita. O que você falou, você pega a placa do carro, pega isso, pega aquilo, você tem tudo do sim, cara. Tem o CPF, tem tudo. Você cria a conta no banco, você faz um monte de sim. coisa. Não é para ficar paranoico, mas ao mesmo tempo é para ficar atento, Pior né? que isso, Fábio, você tem inteligência artificial hoje que tem mecanismos e tem produtos em que, se eu gravar 10, 15 segundos a sua voz, eu clono a sua voz, me passo por você e aplico o golpe. Entendeu? Eu consigo fazer um clone seu, da tua voz, do seu estereótipo e consigo aplicar golpes com isso. Ou seja, ao mesmo tempo que ela veio para ajudar, para agilizar, se a gente não tomar cuidado, você acaba virando mais uma estatística negativa, Eu né? sempre comento o seguinte, né, De Paula? Acho que na linha do tempo da vida, né, na história, a inteligência artificial tem um dia, né? Se você pensar na linha do Sim. tempo. E a gente está no meio dessa história, né? Está no meio dessa confusão toda. Uhum. Eu acho que talvez um dia, não sei, eu sou otimista, a gente vai tentar entender. Outro dia o cara falou um negócio interessante, né? Tava vendo um podcast onde ele falou: a bomba nuclear ela matou milhões de pessoas a radioatividade no Japão, No né? Japão. Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki. Só que ao longo disso, depois disso, hoje ela salva vidas de pessoas fazendo radioterapia, quimioterapia. Uhum. Então, em algum momento houve uma coisa Sim, muito ruim para a sociedade, para o mundo. Teve que ter uma regulamentação ali, né? sim. Hoje, teoricamente, você sabe melhor que eu, teoricamente, assim, essa coisa de bomba nuclear, tal, aparentemente não é uma coisa que a gente se estourar, um vai tomar o outro na cara, enfim. Mas ela também, por causa disso, ela trouxe outros benefícios, Sim, né? Eu acho sim. que eu até brinco, a gente que é um pouco mais velho, que eu gosto do rádio, né? Precisa acertar o dial ali, né? Eu acho que a gente tá A naquela fase. sintonia, é uma sintonia. E você colocou muito bem, guardadas as devidas proporções de catástrofes, de uma bomba atômica, nós tivemos uma situação, infelizmente, recente, que foi a Covid. Sim, A Covid nos ensinou muita coisa. Foi um processo muito doloroso para algumas famílias que perderam seus entes, foi um aprendizado tanto para a área de medicina, os cientistas que desenvolvem as vacinas, etc., e tal, para governos, a parte política, e para a população nem se fala. Mas ela, por exemplo, criou o trabalho híbrido, criou, né, o home office, e aí eu sempre faço essa analogia guardada as devidas proporções. Guerras, situações geopolíticas, né? Catástrofes ou pandemias, elas trazem muito mal, traz. Mas a gente aprendeu, né, na área você de treinamento, comunicações, na área de segurança, que treinar é treinar sempre. A gente aprende com os erros. O que a gente não pode é ficar errando. é. Você tem que aprender. Se não aprendeu, você tem que fazer de novo para fazer certo. Eu acho que, de alguma forma, esses cenários trouxeram algum aprendizado de como não fazer para dar errado, mas o que fazer para dar certo. E para a gente sobreviver, que foi isso. Não, perfeito. Outro dia eu estava lendo sobre isso também. Infelizmente, mas acontece, as guerras elas trazem muitas. Economia. Não, e trazem muitas tecnologias Sim, novas que foram aplicadas, infelizmente, naquele momento para matar uma outra pessoa, por uma sim, necessidade ali. Mas tem muitas coisas que saíram da Segunda Guerra Mundial que a gente usa até exatamente. hoje, né? Aparelhos, comidas, Sim, enfim. É isso mesmo, né? A gente talvez não gostaria que fosse tão dramático, tivesse uma situação como foi uma bomba nuclear. Mas eu concordo contigo. É que, de novo, acho que está todo mundo muito assustado, né? Outra coisa que eu acho que é interessante, eu estava ouvindo semana passada um podcast do Karnal, ele falou um negócio interessante, né? Porque, e você viveu isso, eu me lembro disso. Em algum momento a gente já tinha depois da Revolução Industrial, a gente pegou, não sei se você lembra dessa época da Ford, onde começou a tirar, entre aspas, a mão de obra da operação e começou a trazer os robôs. sim, Lembra disso? sim, A estamparia, eu lembro até hoje. Eu cheguei a sim. ver a estamparia lá, não tem mais estamparia, tem um braço e tal. A pintura, lembra da pintura lá de carros Ipiranga, por exemplo? Os caras entravam dentro da pintura para pintar o carro. Sim. Com o passar do tempo, hoje, basicamente, é tudo Tudo feito do robotizado. robô. O que a gente está vivendo hoje é uma revolução da inteligência. Acho que esse é o grande dilema que a gente ainda está tentando entender. Aquela mão efetiva que substitui, traz uma mão Uhum. mecânica, hoje a gente está discutindo o cérebro, porque o chat GPT, esses estudos, o Gemini,
estão usando um pouco do nosso Uhum. cérebro, né? Sem Claro dúvida. que você tem razão também, como você disse, que é abastecido por alguém, Uhum. mas mesmo assim Que vamos tenha cérebro bom para abastecer com coisas boas é, também, mas entendeu? vamos combinar, que ele consegue escrever um livro muito bom, Sim. ele consegue fazer um texto muito bom, ele consegue fazer um plano muito bom. Então a gente tá vivendo um pouco desse estilo de na minha cabeça é isso, eu me sinto com aquele cara que era o estampador da Ford de São Bernardo em 1990 e tal, aonde ele perde o emprego, ou pelo menos ele tem que mudar de atividade, porque não tem mais a estamparia. Uhum. O pintor da Ford de Ipiranga, que ele perde a atividade porque ele não pintava mais. Sim. O que a gente está fazendo agora é isso. Exatamente isso. Eu vou até um pouco mais longe. Certas tecnologias, eu gosto muito de tecnologia, principalmente na área de inteligência, investigação e contramedidas. Você conhece LoRa? LoRaWAN? Não sei o que que é. Então, LoRaWAN é um dispositivo de custo baixíssimo, é uma frequência que se trabalha. Por exemplo, eu tenho uma máquina de tomografia no determinado hospital e eu preciso saber quando aquela máquina precisa fazer a revisão, quando ela Tá, pifou. A LoRaWAN, ela não manda pacotes de imagens e nem áudio, ela manda dados. Máquina XPTO, chassi tal, está com problema, precisa de assistência, precisa de revisão, precisa disso, precisa daquilo. Hoje, até você já ouviu falar em LoJack, eu estou falando o nome da empresa, mas essas empresas fazem rastreamento preventivo de segurança para veículos, né? Frota, logística. Hoje estão usando o LoRaWAN, custo baixíssimo, e tem um detalhe, como eu gosto muito de tecnologia, tudo que transita por GSM radiofrequência, existe um equipamento que os oportunistas de plantão chamam de capetinha, mas na verdade é um jammer. Ele sobrepõe aquele sinal, então você não consegue rastrear mais, você perde o sinal. O LoRaWAN não. Além de ser um custo baixíssimo, ele usa antenas das estações de rádio base e você faz o monitoramento da tua frota com custo lá embaixo. Com o advento de tecnologia, como você mesmo colocou, como é que a gente convive com tudo isso? Naquela época que você tinha um estampador, que você tinha o pintor, voltando até no que você colocou, na questão da segurança. Para eu ter um robô, criou-se um curso acadêmico, né, de mecatrônica, sim, de robótica. sim. Da mesma forma que eu não precisei mais ir nas Forças Armadas buscar o profissional de segurança. Eu precisava fazer o quê? Criar um curso e formar com esse grupo, que já tinha uma certa experiência, formar gestores em segurança empresarial. Então, acho que tudo tem o seu momento certo e vão se encaixando. O meu único ponto é o ser humano tem que se encaixar e tem que sincronizar e sintonizar na mesma velocidade, porque se a tecnologia estiver lá na frente, aí nós vamos ter problema. Mas aí também tem o que você também disse no início, né? Por trás desse tudo isso, você tem interesses muito Sim, fortes comerciais. sim, Tem muita gente que quer acelerar isso porque é negócio, né? sim. Esse é o grande desafio. Mas, de novo, eu acho que tem um momento do dar e acertar. Eu acho que a gente está vivendo uma equação muito desafiadora, porque, entre aspas, eu repito, está meio que substituindo o Sim. cérebro. Eu não estou comparando, tá? Mas tem atividades e tal. E eu acho que é isso, a gente tá incomodado, né? A gente está incomodado porque eles estão fazendo, a inteligência mundial estão fazendo coisas que a gente fazia. Você Eu tocou não num tô, eu não tô ponto. falando, eu não tô falando que vai substituir essa relação humana, tá? Não é isso. Uhum, Tô falando de coisa. Pô, a gente trabalhou no departamento pessoal, trabalhou no RH, principalmente na época. Vamos combinar que você tinha muitas coisas que eram igual a estamparia, né? Muitas coisas operacionais, sim. muitas coisas repetitivas. E eu vou lá e faço isso. Cara, outro dia, de Paula, assim, aconteceu um fato, enfim, eu tava com 180 e-mails para ler. Aconteceu um fato X e eu fico louco com isso, porque assim, para mim é uma questão de Uhum, comunicação e tal. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu entrei na inteligência artificial e falei assim, ele falou, copia todos os e-mails, me dá um arquivo deles e prioriza o que que é que eu tenho que responder rápido, cara, eu demorei 3 horas para ler esses e-mails. Ele falou, ó, desse grupo aqui, esses aqui é só para você, então você precisa uhum. responder, tem data, ele já leu isso, você tinha data, você tinha prazo, esses aqui é importante que você leia, esses aqui você pode arquivar tudo. Eu ainda um pouco desconfiado, fui dar uma olhadinha, É, não em todos, mas eu fui bateu, cara. bateu. Te ajudou? Porra! Agora, olha só, quando você fala desse. É um paradoxo. Né? Quando a gente usou lá petróleo, os dados são o novo petróleo, IA e tal, é um paradoxo. Eu, em 98, eu estava prestando consultoria por uma empresa, fui contratado por um dos maiores frigoríficos do país, não existe mais, ele tinha 11 unidades. Aí eu cheguei fazendo com o dono do frigorífico,
Eu vou contar 2 situações com ele. Primeiro ele falou assim, eu não tenho medo de sequestro, porque eu sou especialista em antissequestro. Eu não tenho medo de sequestro, por quê? Porque, eu uso calça rancheira, meu relógio é de 100 reais. Eu falei, tá, mas você não deixa de ser a pessoa que você é por trás do negócio que você tem, o negócio que você tem. Então, aí ele falou, pô, eu não tinha pensado nisso. Então, o básico. A outra coisa, andando com ele numa das unidades, ele me levou num departamento, Fábio, e é muito esquisito. Ele falou assim, tinha livros, documentos, e uma pessoa, um senhor, com uma prancheta e anotando. Eu falei, o que ele faz? Eu falei, eu não sei, eu sei que ele está aqui há 20 anos e faz isso. Naquela época não tinha laptop, não Sim. tinha nada. Laptop não tinha. Computador? Não, tablet. Tá. Eram as coisas muito mais, né, rústicas. Aí eu falei, mas o que ele faz? Não sei. Falei, vamos combinar o seguinte? Falei, fulano, manda ele parar uma semana, vamos ver o que isso causa. Se você não sabe o que faz, ninguém sabia o que o cara fazia, nem ele. Vamos lá perguntar, ô fulano, bom, tudo bem, tudo bem. Por que o senhor faz? Não sei. Há 20 anos eu faço isso, estou aqui na empresa há 20, eu fui contratado para isso, em 2 turnos, assim, eu faço isso. Mas para que é? Não sei. Eu Meu só Deus. ponho numa caixinha ali e fica ali. Falei, vamos parar uma semana? Parou uma semana. Você sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Ele desativou a área, relocou o funcionário. Então você entendeu como informação envelhece? Esse é um silo. Você criou uma necessidade, você paga uma operação, você paga um head para estar ali e nem ele sabe o que ele está fazendo, porque a empresa não sabia para que era. A empresa cresceu tanto que ela não sabia para que era aquela atividade. Então, básico, é você olhar para o teu negócio, entendeu? É isso. Não, fantástico. A gente está chegando aqui no final, De Paula, assim, tem muita coisa. Eu acho que é muito bom te ouvir, a sua experiência. Até falou agora no finalzinho de antissequestro, mas enfim, é outro, talvez um tema para um outro. Sim. Apesar que eu, assim, eu não acompanho, né? Diminuiu no modo geral? Diminuiu sim, porque o advento da tecnologia, os marginais, eles migram, né? Então, o sequestro, sabe que não tem roubo a banco, é muito difícil, exceto o cangaço, né, o novo cangaço, mas sequestro Não, diminuiu mas o Novo muito. Gangá eu estou assistindo essa série. Mas está acontecendo ainda? Em alguns pontos, mas como as agências bancárias não têm mais aquele atendimento pessoal, é impessoal, é tudo eletrônico, e não se deixa mais dinheiro em agência, então isso tem Você está diminuído assistindo essa drasticamente. série? Não, eu já vi 1 ou 2 episódios, mas não estou seguindo. Não, só para dar. Achei interessante porque tem alguns símbolos, né? Coisa de cima. Uhum. Eles mostram aquela coisa de pegar o gerente do banco, colocar em cima do carro e sair no meio Sim. para não dar tiro. E teve uma outra que eu achei bem interessante, que hoje, a tecnologia, né? Eles já estavam um pouco cansados com isso, eles vão lá e pegam um caixa eletrônico, amarra numa picape Pega a empilhadeira, põe em cima da picape e vai embora. Só que acontece, né? Depois aí também começa as contra-inteligências, enfim. Na hora que eles estouram o caixa eletrônico, sai uma tinta, sai um monte de coisa. Tiveram que queimar todo o dinheiro, né? Mas eu acho que em algum momento ainda eles conseguiram, não eles, mas assim, acho que roubaram muito dinheiro Então, ainda. aí entra o advento da tecnologia. Isso. Lá atrás, quando isso começou a dar certo, até alguém inventar a tinta, inventar Isso. os gases que são... eu não sei se isso é de conhecimento do seu público, mas carro forte diminuiu, não diminuiu? Sabe por quê? Eu descobri isso conversando com uma pessoa que é especialista. Quando eles iam cortar o carro forte com maçarico, a liga, o material utilizado forma gases totalmente venenosos para quem está operando, então você não consegue mais cortar. Então tudo é tecnologia. O que eu agreguei no metal que quando eu passar o maçarico vai formar gases para não deixar que eu tenha acesso àquele... É que você falou do cangaço, eu tô assistindo essa série, é muito doida mesmo, assim. É o novo cangaço. É o novo cangaço, né? Porque o cara rouba. E aí é até interessante, porque uma parte do comecinho é um pessoal um pouco mais bruto, então os caras vão roubar o banco e batem em todo mundo. Aí o cara falou, pá, aí chega um cara mais, Sim, digamos assim, mais evoluído. Para, esses caras, inclusive dá água pra moça. Falou, não, moça, eu não quero roubar você. Eu exatamente. quero roubar o banco, você tá tudo bem, né? E aí outro dia conversando com uma pessoa, ela falou que aconteceu não faz muito tempo atrás, aconteceu no interior de São Paulo, exatamente isso. Era o tio dela, o gerente do banco, o cara falou, não, senhor, tá tudo bem, toque sua água, eu só quero ali e tal. Sempre tem uns doidão no meio, ela falou, né? Você deve saber. Mas você sabe que isso é psicológico. Isso é uma forma de eu mandar uma imagem para quando a sociedade assiste. É igual o Dexter, né? Aquela minissérie, que é um cara que é psicopata, ele só mata bandido, mas o povo gosta dele. Mas ele comete crime. Então esse cara, que mensagem ele está mandando? Que é muito antigo, um estudo doutrinário na área de sequestro, que chama-se Síndrome de Estocolmo, que é quando as vítimas se apaixonam, criam um vínculo, né, intimista com o seu algoz. É mais ou menos, ele manda uma mensagem, nós não somos tão ruins assim, a gente põe o cara aqui, faz ele de alvo humano, mas nós não somos tão ruins assim. E o que me chamou a atenção nesse comentário dessa pessoa, porque, por exemplo, no cangaço,
tá todo mundo mascarado, né? Tanto é que tal. E nesse caso que ela comentou, que aconteceu no interior de São Paulo, eu perguntei, não tinha ninguém mascarado. Falei, nossa, que estranho, eu pensei comigo, né? Inocente, não. E olha o que aconteceu, De Paulo, não sei se você já entendeu o fato aí. Aí aconteceu, roubaram as coisas, esse tio dela, não sei, parente dela, roubou tal. Aí que aconteceu? Dados. Ela contou isso. Quando chegou o segurança, falou assim: ó, cara, fica na boa aí. O seu nome é João, eu sei que você é casado com a Maria, e eu sei que o seu filho tá em tal lugar, inclusive tá aqui a foto, tal. O cara na hora tremeu, né? E aí, eu não sei de novo se foi de propósito ou não, como ele disse, ela tava contando que o cara tava sem máscara, aí roubaram, foi embora, os caras sumiram da cidade. E esse guarda, esse segurança, tipo, mudou tal. Passaram alguns meses, o segurança viu o mesmo cara lá. Qual foi a reação dele? Parou. De novo, eu não sei se foi talvez você saiba melhor que eu. Não sei se foi de propósito, tá de cara limpa, pra dizer eu sou aqui, não vai arrumar confusão comigo, até porque eu sei toda a sua história. Não sei se é isso, foi de propósito, mas achei interessante essa coisa. Depende da estratégia que foi montada. Da mesma forma que o policial, quando ele identifica uma pessoa, mesmo estando mascarado, ou ela pega algum ponto que não. Aí que entra a velha investigação. Aí tem a tecnologia, tem, você precisa de dados. Mas é o tirocínio, eu não sei ouvir essa palavra, tirocínio policial. Isso é nato de cada policial, de cada personagem da segurança pública, não importa que nível, ele tem um tirocínio, ele sente o cheiro, é a intuição, não é feeling, é intuição, entendeu? Então ele pega e fala, pô, mas são as contradições, aí não são tecnologia, aí é o tirocínio, é a vivência do cara, é a experiência dele. Pode ser que nesse lado do mal, ele tenha feito isso para afrontar, para dizer, eu sei onde você mora, eu sei o que você faz, eu conheço tua família, etc e tal. É uma forma de eu te intimidar. Pode ser que não, pode ser que seja uma falha. Essa falha, o tirocínio policial normalmente pega nas investigações. Porque se tem investigação, o pessoal fala, vamos investigar, em uma semana tá pronto. Não, tem investigação que dura 3, 4, 5, 10 anos, cara. É complicado. É um processo. De Paula, muito obrigado. Pessoal, novamente queria agradecer. Hoje, quarta-feira, a gente está terminando aqui o nosso podcast, essa série. Como eu comentei anteriormente, a gente vai dar uma parada agora na Copa do Mundo, tá chegando a Copa do Mundo, torcendo aí pro Brasil, né, dentro das expectativas. Será que o menino Neymar vai jogar bem, né? Estamos vendo aí. Agradeço a vocês, a gente vai fazer uma pausa agora, né, no mês de junho, julho, vamos reorganizar nossa agenda. E brevemente a gente volta, né, com novos capítulos, novos convidados. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa semana para você. Oportunidade para nós todos. Muito bom te ver. Bom te ver também. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço.